semana, o programa Artigo 5º leva até você uma nova discussão sobre os direitos e garantias fundamentais estabelecidos pela Constituição de 88. Como eles são colocados em prática? É o que você vai ver agora. Hoje vamos falar de que forma são tratados os direitos de crianças e adolescentes. O artigo 5º determina que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e garante aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E o artigo 227 define que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar os direitos de crianças, adolescentes e jovens com absoluta prioridade, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E para falar sobre os direitos de crianças e adolescentes, eu recebo dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco Renato Barão Varalda, promotor de Justiça da Infância e da Juventude do Distrito Federal, e Juliana Petrocelli, assessora da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutora Juliana, eu gostaria que a senhora começasse explicando para a gente quais são os principais direitos de crianças e adolescentes. Primeiro, no que se refere à sobrevivência, o direito à saúde, à dignidade. O outro, no que se refere ao desenvolvimento, de estarem acessando a educação, a cultura, o lazer. E também no que se refere à sua integridade física, psicológica, enfim, que garanta um desenvolvimento saudável para essas crianças e adolescentes. Promotor, e o que pode acontecer com quem viola o direito dessas crianças? Olha, existem tanto punições na área do direito penal, crime de abandono material, abandono intelectual, existem vários tipos de crimes e também existem infrações administrativas previstas no Estatuto da Criança e Adolescente, com a penalidade de multa para aquele que descumpre os direitos das crianças e adolescentes e os deveres impostos a quem tem o poder familiar. Está na lei. Mais do que protegidos, crianças e adolescentes devem ser tratados com prioridade. O problema é que muita gente nem sabe que esses direitos existem. No final do ano passado, foi feito, pela primeira vez, um levantamento sobre o conhecimento da população. E os dados são preocupantes. 81%. Essa é a parcela da população brasileira que não conhece as garantias de proteção à criança e ao adolescente previstas na Constituição Federal. É o que aponta a pesquisa do Instituto Alana, realizada pelo Datafolha. O estudo inédito foi feito em todas as regiões do país e concluiu que, mesmo com uma das legislações mais avançadas do mundo, o Brasil ainda não conseguiu fazer com que os direitos saiam do papel. Falta muita divulgação. Eu mesmo não conheço todos os direitos completos, Alguns só. Antes da Constituição, essas garantias protetivas não existiam. Hoje, crianças e adolescentes ganharam prioridade absoluta nas leis, porque são vulneráveis e não conseguem promover seus direitos sozinhas. Nossa estrutura jurídica sempre demanda que eu preciso, para fazer uma conscientização, para levar determinado grupo ou minoria, eu preciso criar uma norma específica para eles. A Constituição Federal elegeu crianças e adolescentes como foco de atenção de políticas públicas e da sociedade. Por isso, reconheceu que os direitos dos cidadãos de 0 a 18 anos são prioridade para a nação. Criado em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente veio normatizar as garantias previstas na Carta Magna. É o marco legal e regulatório dos direitos humanos dessas pessoas. Ele determina que o poder público e a sociedade são responsáveis por assegurar os direitos à vida, saúde, alimentação, educação, esporte e lazer, dignidade e a convivência familiar e comunitária. Já a garantia de prioridade compreende atendimento à saúde em qualquer circunstância, preferência de atendimento público e formulação de políticas públicas. O Estatuto da Criança é muito bom, mas falta informação para muitos pais que não entendem o Estatuto da Criança. Deveria ter mais divulgação. Promotor, a gente viu que primeiro veio a Constituição estabelecendo como prioridade os direitos de crianças e adolescentes e depois veio o Estatuto. Essas foram as principais mudanças na legislação? Sim, o Estatuto, ele adotou todas as diretrizes já da Convenção Internacional dos Direitos da Criança e Adolescente e da Constituição Federal 227.
com a doutrina da proteção integral e o princípio da prioridade absoluta. Isso trouxe uma mudança de paradigma, de mudança no olhar de como tratar a criança e o adolescente. Eles passam a ser sujeitos. Ou seja, quem não é a criança, não é o adolescente que está em situação irregular, mas é a sociedade, é o Estado, é a família que está em situação irregular, se ela não trata adequadamente, não garante adequadamente todos os direitos que estão previstos na Constituição e estão regulamentados detalhadamente, tanto no Estatuto da Criança e Adolescente, quanto na Lei de Sinase, quanto na Lei de Alimentos. Existem várias leis garantindo todos os direitos em que o adolescente pode se resguardar pelo judiciário ou através de mecanismos extrajudiciais, como o Conselho Tutelar e outros órgãos, ONGs, de apoio. Doutora Juliana, o Estatuto da Criança e do Adolescente já completou 24 anos. Muita coisa mudou nesse tempo? Ele tem sido colocado em prática como deve mesmo? Sim. A gente vê uma gama, né, de instituições sendo organizadas, né, principalmente em 3 eixos, basicamente, que é o da promoção, o da defesa e o do controle. Então, a gente vê estados, municípios, né, o governo federal, o Distrito Federal, todos organizados dentro das suas áreas, dentro das suas atuações, para poder estar garantindo esses direitos. Então, a gente vê um avanço, sim, em toda a legislação, em toda a aplicabilidade dos direitos das crianças em nosso país. E o que significa, na prática, essa prioridade legalmente garantida a crianças e adolescentes? É você conseguir movimentar uma rede de instituições, de atores, que são capazes de agir quando você vê que esse direito pode estar sendo ferido. Então, você vê que existe uma rede, que existe, enfim, atores com seus papéis, com suas atuações e sendo eficazes para poder estar garantindo. Promotor, agora chama atenção a quantidade de pessoas que desconhecem os direitos de crianças e adolescentes. Isso acaba atrapalhando que eles sejam colocados em prática, que eles sejam cumpridos e cobrados? Se o cidadão não tem conhecimento, e isso a gente pensa no direito à educação, no qual direito ele tem para poder cobrar do Estado e cobrar das autoridades a execução dessas medidas, então nós podemos chegar à conclusão de que após 24 anos ainda nós temos muito a avançar. Embora nós tenhamos legislações excelentes, na prática ainda está no papel. O que a gente precisa avançar em termos de políticas públicas de prevenção, políticas públicas na execução das medidas socioeducativas, políticas públicas para implementar o meio aberto, medidas socioeducativas. Na parte de educacional, nós temos muitos adolescentes evadidos da escola, que praticam atos infracionais graves. Então, ainda há muito o que se fazer, embora tenhamos abraçado um paradigma evolutivo de garantias de direitos, mas ainda nós estamos, eu acho que, no início do caminho. Doutora Juliana, e como adiantar esse caminho para fazer com que a população conheça mais esses direitos? O que tem sido feito e o que pode ser feito para divulgar cada vez mais? É importante a gente ter esse diálogo aproximado com a sociedade, porque tem campos que o poder público ele não consegue adentrar. Então, você ter a sociedade também mobilizada, consciente e se fazendo parte, né, desse canal mesmo de denúncia ou mesmo de cumprindo o seu papel mesmo de proteção aos direitos de criança. Então, o que a gente observa é que campanhas que consigam sensibilizar a sociedade e fazer essa reflexão contínua, né, dos direitos das crianças e adolescentes, elas são bem eficazes e conseguem atingir e conseguem trazer a sociedade, né, como uma grande parceira para toda essa gama de instituição poder estar funcionando de uma forma mais aprimorada e até mesmo adentrando espaços que geralmente as nossas instituições não conseguem chegar, principalmente no que se refere ao âmbito privado. E como a gente já mostrou aqui, muita gente desconhece os direitos das crianças e adolescentes. A nossa equipe foi às ruas conferir os questionamentos que as pessoas fazem sobre o tema. Vamos conferir. O que a pessoa deve fazer se ficar sabendo de uma agressão a uma criança ou adolescente? Promotor, qual é o procedimento? É levar o conhecimento da autoridade policial, levar o conhecimento do Conselho Tutelar, levar o conhecimento do Ministério Público. E normalmente a criança ela acaba se abrindo para aquele que está mais próximo, para o amigo, para o parente próximo, para o vizinho. Então, todos têm a obrigação, se tiver notícia de maus tratos, de violência sexual, diz que sim, são mecanismos que, chegando até a polícia, há possibilidade de intervenção e afastamento do lar, como é previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, imediato, do aquele que violou os direitos da criança
inclusive, com punição na área criminal, se houver crime, ou infração administrativa, se houver uma medida administrativa adequada, caso não estiver cumprindo com o poder familiar. E essa denúncia pode ser feita de forma anônima? Sim, pode ser feita de forma anônima, até porque o Conselho Tutelar vai até o local fazer um relatório, uma visita familiar, até a polícia pode até a residência averiguar a situação, pode sim. Doutora Juliana, e além de uma obrigação moral, essa denúncia também é um dever? A gente pode até ver pela legislação, sim, que é um dever, né, da família, da sociedade como um todo, de estar denunciando. E para isso a sociedade tem os mecanismos, né, como a gente já fez esse diálogo aqui, que é esse número, o número 100, que pode ser utilizado, é um serviço de utilidade pública que funciona 24 horas, pode estar sendo acionado, né, para garantir justamente isso, que a gente possa estar denunciando, que a gente possa estar se manifestando e que o principal aconteça, que a violência seja interrompida. Bom, vamos conferir mais uma pergunta. Tratar mal a criança, gritar com ela, também é considerado uma agressão ou só quando envolve violência física? Promotor, também é considerado uma agressão? Toda forma de violência, ela pode ser uma violência verbal ou física, é uma agressão. A violência verbal, ela culmina podemos caracterizar como crimes de injúria, se o pai acaba xingando a criança. É óbvio que temos que analisar um critério da adequação, proporcionalidade do ato concreto. E a violência verbal, ela pode culminar por trazer problemas psicológicos às crianças que acabam entrando em situação de risco, se envolvendo com drogas, se prostituindo, levando a criança para um caminho que, em decorrência das violências verbais. E isso, aí sim, pode haver a intervenção do Estado para bloquear o que tem culminado e levar a criança a essa situação de risco. Tanto intervenções pelo Conselho Tutelar, com intervenção pela vara da infância e juventude. A gente pode aplicar medidas aos pais responsáveis, como encaminhamento a psicólogos, psiquiatras, como medidas coercitivas penais, se houver violência e caracterizando o crime, né? Nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça Juliana Petrocelli, assessora da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, e Renato Barão Varalda, promotor de Justiça da Infância e da Juventude do Distrito Federal. A gente conversa sobre os direitos de crianças e adolescentes. A Lei 8.069, mais conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, dispõe sobre a criação dos conselhos tutelares. A lei determina que o Conselho é permanente e tem autonomia, devendo zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes. Em cada município e região administrativa do Distrito Federal, tem que haver pelo menos um conselho tutelar que vai funcionar como órgão integrante da administração pública local, com 5 membros escolhidos pela população para mandato de 4 anos, sendo permitida uma recondução por novo processo de escolha. Doutora Juliana, qual é o papel dos conselhos tutelares? Se nós temos na nossa sociedade, né, uma organização em que cabe à família cuidar, educar, que cabe à sociedade zelar também por esses direitos e que cabe às políticas públicas fornecer um cenário para um pleno desenvolvimento dessas crianças e desses adolescentes, elas ainda contam com um grande aliado que é o Conselho Tutelar, que ele está a posto justamente para estar zelando quando esses direitos são feridos. E ele pode estar aplicando medidas, ele pode estar acionando entidades públicas, enfim, ele pode estar fazendo toda uma análise da situação da criança e poder estar requisitando serviços, órgãos e atuações que sejam importantes para que esse direito seja garantido e seja enfrentado quando se há uma violação. Promotor, e quem é que pode participar desses conselhos? Uma pessoa que, por exemplo, tem interesse, ela pode se oferecer? Sim, basta ter mais de 21 anos, idoneidade moral e morar no município, se inscrever e se candidatar. E nós temos mais uma pergunta feita por um telespectador. Vamos ver? Uma pessoa que comete violência contra criança ou adolescente é punida de forma diferente? A pena é maior? Promotor, o que diz a lei? Existem vários tipos penais para punição daquele que comete violência contra criança e adolescente.
tanto violência sexual, o crime de estupro, quanto maus tratos, abandono material, abandono intelectual. Existem vários tipos penais, dependendo da violação de direitos que a criança foi agredida. E não só o Código Penal, como o Estatuto da Criança e Adolescente, também existem tipos, crimes, previsão de crimes, quando há violação de direitos da criança e adolescente. E infrações administrativas com pena de multa. A criança está guarnecida, sim, de mecanismos que possa coibir a violência contra elas. Doutora Juliana, tornar uma legislação mais rígida é o caminho para poder evitar, para coibir esse tipo de violência? O que a gente observa no caso brasileiro é que a gente já tem um grande avanço da legislação. O que nos falta, na verdade, é estarmos afinando mais as nossas instituições, a nossa atuação, o nosso trabalho em rede, a questão intersetorial das políticas públicas, a questão da impunidade. Então, não necessariamente uma rigidez, mas uma maior aplicabilidade da lei. E vamos conferir a última pergunta feita nas ruas. Um pai que força a criança a trabalhar em vez de estudar pode ser punido? Doutora Juliana, esse pai pode ser punido? Sim, esse pai pode ser responsabilizado, porque o trabalho infantil ele não é permitido pela nossa legislação, já que a criança está numa fase peculiar de desenvolvimento, então ela precisaria estar participando de outras atividades que não seja o trabalho. Mas o que a gente vê também é que a gente tem a atuação das políticas públicas que podem estar fazendo um diálogo com essa família. Porque não necessariamente, às vezes, um pai ele vai colocar seu filho para trabalhar num sentido de estar prejudicando. Então, esse diálogo com a família, esse suporte para essa família também estar garantindo a sua sobrevivência é fundamental. Não necessariamente na linha da punição, mas na linha de apoio a essa família para que ela possa ter condições adequadas de gerir seu núcleo familiar e que não precise utilizar da mão de obra dos seus filhos. Se uma criança não frequenta a escola, o pai pode ser responsabilizado? Sim, o Estatuto ele tem um artigo bem claro que diz que os pais são obrigados a matricular os filhos na rede de ensino. Então, se ele viola isso, ele está tanto podendo caracterizar a infração administrativa de não cumprir com os deveres inerentes ao poder familiar, quanto o crime de abandono intelectual. Então, está a infração administrativa e o crime de abandono intelectual. E você, acha que os direitos de crianças e adolescentes são respeitados? A nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber a opinião das pessoas. O amparo legal do Estado em relação à ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é bem completo em relação à proteção desse grupo específico, mas na prática eu acho que falta muito ainda. Existem muitas crianças que trabalham, isso priva as crianças do direito à educação, existem muitas crianças que não têm alimentação correta, esse tipo de coisa. O governo acaba deixando muito à mercê, eles não fazem muito pouco por essas crianças que estão por aí. Os mesmos adolescentes que eles acabam, nascem na rua, aí crescem na rua e acaba se deixando envolver por drogas, essas coisas. E as políticas públicas ela vem avançando muito. É evidente que precisamos melhorar ainda mais e avançarmos, mas no que diz respeito à garantia dos direitos humanos, o Brasil é uma das referências no mundo. Doutora Juliana, o Brasil é mesmo uma referência mundial quando se trata de direitos humanos, como o entrevistado disse? Isso vale também para a proteção de crianças e adolescentes? Sim, nós reconhecemos que o nosso país ele tem uma questão social grave e que precisa ser enfrentada, mas a gente observa que a nossa legislação ela tem um bom entendimento, né, de garantia de direitos e também as nossas instituições têm se mobilizado com grande propriedade e atuando fortemente no enfrentamento dessa questão social. Promotor, recentemente foi aprovada a Lei Menino Bernardo. O que pode ser punido a partir desta lei? Ela passou a buscar uma responsabilização dos pais quando há uma violência, a gente fala entre aspas, violência moderada, estabelecendo medidas protetivas, uma medida administrativa ao pai ou responsável, aquele que praticou essa agressão moderada. Porque antes a preocupação era nas agressões imoderadas, que caracterizaram até o crime de maus tratos. Então, hoje... Só que no Brasil tem a cultura de fazer com que a lei modifica o comportamento social, ao invés de primeiro priorizar, através de uma publicidade, uma alteração comportamental. Porque é óbvio que a violência não é o meio adequado para se educar uma criança. E o que precisaria primeiro é a publicidade, o convencimento da população de que a agressão física, seja moderada ou imoderada, não é o melhor caminho para se adquirir uma educação com garantias de todos os direitos da criança e adolescente.
Doutora Juliana, outro grave problema que a gente enfrenta é a prostituição infantil. A exploração sexual de menores ou o favorecimento à prostituição foi transformado em crime hediondo. Isso ajuda a coibir esse tipo de crime? A intenção foi justamente essa. Nesse caso, é totalmente pertinente uma rigidez maior da legislação, no sentido de coibir qualquer ato que possa estar sendo mantido no que se refere à exploração de crianças e adolescentes. É uma mensagem muito clara que no nosso país a gente não tolera esse tipo de violência de forma alguma e que a rigidez ela é plenamente aplicável. Para encerrar, eu gostaria de saber de vocês quais são os maiores desafios para a gente conseguir garantir, de fato, os direitos de crianças e adolescentes. Doutor Renato. Chega de lei. Chega de lei. Temos declarações da criança e adolescente, Convenção Internacional da Criança e Adolescente, temos o Estatuto da Criança e Adolescente, a Constituição Federal. O que precisamos é a implementação, tanto na parte de educação, saúde, esporte, lazer, uma implementação de que evite que o adolescente se envolva em práticas de atos infracionais, tire o adolescente de situação de risco. E para isso tem que ter uma política pública eficaz, uma política pública intensa, porque ou se prioriza a criança de hoje, ou vamos ter que investir na parte de resgatá-lo, na parte de medida socioeducativa, que não é o caminho mais adequado. Então, eu ainda estou convencido de que o Estatuto ele está perfeito. O que falta é a implementação e olhar do Executivo. Bom, agora, a implementação de políticas públicas eficazes da infância, nós estamos discutindo há décadas. Doutora Juliana, e para a senhora, qual é o maior desafio? Na verdade, a gente pensar que os direitos de crianças e adolescentes é como se fosse uma orquestra, em que todas as partes são importantes e que elas têm que estar afinadas. Então, a família, ali começa tudo. Então, a gente tem um papel primordial da família no que se refere ao cuidado, no que se refere à educação, e que ninguém quer intervir nesse papel da família e que, se ele se ausentar, ele vai ficar ausente, né? Vai fazer uma grande falta. Depois nós temos a sociedade, uma sociedade consciente, uma sociedade que se pronuncia, uma sociedade que não tolera, uma sociedade que consegue vivenciar um coletivo mesmo e que se preocupa, assim, com os direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E, por último, um campo de política pública, né, que consiga ser capaz de ser eficaz, que dê esse campo, né, de desenvolvimento, das ações que os órgãos, as instituições sejam eficazes, que cumpram seus papéis, né? Então, a gente tendo isso muito bem orquestrado, a gente tem essa garantia dos direitos. E quando esses direitos não forem garantidos, que nós estejamos lá, o eixo de defesa, plenamente preparado para poder estar intervindo, indo em defesa desses direitos para que eles sejam restaurados. Bom, o artigo 5º fica por aqui. Doutora Juliana, promotor Renato, eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco. E você, quer fazer parte do nosso programa? É só enviar sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!